Marcelo Fernandes está aqui com a gente, muito obrigado por aceitar o convite, é um prazer imenso tê-lo aqui com a gente, Marcelo. Mas é tudo meu, Batista, obrigado, CH, bom dia, Greg, parceiro de longa data. Prazer enorme estar aqui com vocês e sempre importante falar das coisas boas do Guarani. É, assim que você chegou aqui, o Gregor falou que jogou com você. Sim, pô, é mais difícil. Viu? Pô, mas nós jogamos juntos, pô. É mais difícil falar quem que o Gregor não jogou, né? É difícil. Jogou onde? Jogamos na Portuguesa, em São Paulo. Portuguesa de Esportes. Marcelo é um baita de um zagueirão, né? É, a dificuldade lá tava tremenda. Batia muito ou não? Se ele batia, chegava, mas chegava com força, né? Chegava madeira. Ele falava assim pra mim, fica frio que eu vou na caça. Aí você pode ficar tranquilo que não passava. Ô Marcelo, você teve uma trajetória longa pelo Santos, né? Mais tempo como auxiliar, mas também foi campeão paulista como treinador. Por que você não iniciou a carreira de treinador antes, né? Ficou um longo tempo como auxiliar no Santos. Assim, Batista, o Santos foi o clube que me deu oportunidade através do Muricy, né? O Muricy me pegou pelo braço um dia para ser auxiliar dele junto com o Tata, né? O falecido Tata, qual eu tenho toda a reverência do mundo por tudo que fez por mim, não só ele como o Muricy. E tivemos lá 12 anos no Santos, né? E no Santos, em 12 anos, sempre suprindo alguma necessidade de algumas rodadas e tal. Eu tenho 62 jogos pelo Santos, né? Eu tenho aproveitamento de mais de 55%, só em momentos delicados, né? Temos um título paulista também. E a gente sempre teve esse, mas na questão do título paulista de 15, que foi aquela virada de chave, né? Tivemos algumas propostas não sérias para acontecer e a gente tinha que continuar trabalhando, né? Então o presidente foi muito leal comigo naquela época, não queria que eu saísse, a gente saiu na sequência do Brasileiro para chegar do Dorival, e a gente deu sequência na carreira. Depois tivemos oportunidade de pegar a Portuguesa Santista também na A3 como treinador e várias outras possibilidades como treinador do Santos, como eu falei, 62 jogos. E como no começo desse ano teve essa saída do Santos, né? A gente cortou esse cordão umbilical de uma vez por todas, a gente sabe que a gente tem condição, temos muito que aprender ainda, mas a gente, se Deus quiser, pela longa experiência que a gente teve com treinadores de mais alto nível, a gente trabalhou do lado, a experiência realmente é muito grande, e a gente agora estamos dando sequência, né, na nossa carreira, com muito trabalho, muita humildade, e principalmente muita verdade e honestidade, que na sequência tudo dá certo. O que seduziu a sua vinda para o Guarani? O Guarani, não tem nem que pensar. O nome do clube? Não tem nem que pensar. História. Você pensar em começar uma carreira, né? Você sabe que você não está no mercado, você tem que furar essa bolha de mercado, né? Por mais que todo mundo te conhece e saiba o trabalho que você fez num clube do tamanho do Santos, né? E quando surgiu a possibilidade do Guarani, eu não quis nem saber nada, eu já quis vir logo embora, graças a Deus deu tudo certo. E, tô muito feliz, cara, muito feliz na cidade, muito feliz no Guarani. Resultado, logicamente, é importante. Eu acho que o grupo, chegamos e, sabe, o grupo querendo muito também. Nós fomos verdadeiros com todos, como estamos sendo até agora, e graças a Deus as coisas estão acontecendo. E eu estava até falando em off, né? Eu sou um cara nostálgico, eu gosto muito das coisas da antiga. Você fala de um Guarani, né, na cidade de Ponte, da Ponte Preta, na própria cidade de Campinas. São clubes que, né, o Guarani, pelo seu tamanho, campeão brasileiro, com grandes jogadores, a gente não tinha nem que ter pensado 2 vezes para vir para cá e estou muito feliz aqui no Guarani. Perguntas para o Marcelo Fernandes, o nosso convidado especial de hoje na entrevista do dia. Depois eu vou falar sobre o time, Marcelo. Seja bem-vindo aqui na Bandeirantes. Obrigado. Por que você acha que o mercado do futebol, você falou aí início de carreira, de oportunidade, por que você acha que o mercado tem pouca paciência com o treinador brasileiro daqui em início de carreira e tem muito mais paciência com o estrangeiro? Pergunta muito importante, né? Até porque é exatamente isso que acontece, né? Você tem vários exemplos aí, né? Exemplos eu gosto de falar as coisas boas, né? Você tem o Tite no Corinthians, que perdeu para um Tolima, que todo mundo queria tirar ele fora de qualquer maneira. E na época o André segurou ele, né? E tendo em vista no ano seguinte ele foi campeão do mundo. Então acho que isso prova que a continuidade do trabalho ela é importante em qualquer clube, né? Eu acho que vai muito, CH, com o que o clube quer, né? Às vezes você vai para um clube, o clube simplesmente porque o treinador perdeu 2, empatou 1, ou empatou 2 e perdeu 1, o dirigente só quer tirar aquele cara da frente e colocar outro, ele não pensa em trabalho, em projeto, em nada. Então às vezes isso aí atrapalha. Mas o que o CH falou, ele tem completa razão, porque tem treinadores realmente que vêm de fora,
Tem muitos trabalhando, eu posso até te dizer, com o mínimo de currículo fora do Brasil, que entram no Brasil como se nada tivesse acontecido, e a gente tem grandes treinadores aqui que não tem uma paciência, como ele está dizendo. Eu acho que isso agora também, eu acho que está mostrando realmente a realidade do mercado, está mostrando que tem que ter mais paciência com os treinadores. Você tem de vista aí os treinadores, o próprio Roger agora no Inter está sofrendo muito também, mas é um cara que já mostrou o trabalho aí, né? Vojvoda. O Vojvoda no próprio Fortaleza, pô, excelente, eu acho, o dirigente do Fortaleza manter o trabalho de um treinador tão experiente, mesmo sendo estrangeiro, mas já teve várias oportunidades. Se fosse de outro tipo de dirigente, já teria mandado ele embora. Eu acho que o trabalho tendo continuidade é muito importante. Ô Marcelo, pô, primeiro dizer, é um prazer estar aqui do seu lado, né? Muito tempo que... Aliás, nós vimos ano passado, se eu não me engano, né? Foi que a gente se encontrou. Bom, Marcelo, eu queria que você falasse, porque você estava falando agora, né, de convencimento, de vir para o Guarani. Pô, aí você recebe uma proposta de um time na Série C. É o Guarani, ok. Mas na zona de rebaixamento, né? E com o elenco a gente sabe aqui que tinha o Guarani. Bom, enfim, como é que foi essa questão do convencimento? E já emendando em cima disso... As contratações, o Guarani contratou 9 jogadores e 6 já foram utilizados na rodada passada. Qual foi a participação do Marcelo Fernandes junto ali ao Farney, ao próprio Elano, ao presidente Rômulo, para trazer esses jogadores, né? Como é que foi essa conversa, esse acerto? Eu quero, aquele me interessa, aquele não. A sua participação efetivamente nas contratações. Primeira pergunta, Gleb, para mim é um prazer enorme estar contigo, né? A gente teve o prazer de jogar junto na Portuguesa e um amigo de longa data, né? Cara, pra mim eu não poderia, assim, o convencimento, não existe convencimento, né? Acho que eu tô jogando, mas é a verdade, você tem uma carreira num clube, né, específico, como eu tinha no Santos, né? E de repente você quer seguir a sua carreira, você sabe que tem condições, e te aparece um clube do tamanho do Guarani, com o nome do Guarani, com o símbolo do Guarani, né, campeão brasileiro. Então realmente é uma oportunidade única, né? Eu também não tinha dúvida que você ia começar numa Série C, se desse sorte numa Série B, porque o mercado realmente é muito fechado, né? Esse nicho de treinadores, você vê, o cara sai de um, vai pro outro, e você tem que entrar nesse mercado. E foi isso que me convenceu, cara. Nossa, quando eu soube, eu não tive nem que pensar, eu fiquei muito feliz, e graças a Deus está dando certo. E quanto ao trabalho dessa janela, eu posso dizer que foi muito árduo, foi muito difícil. Muito difícil sim, porque os jogadores esperavam até o último dia para ver se aparecia uma Série B, né? De repente a divisão joga contra. Sim, né? Sim, é difícil, mas a camisa ela pesa na hora da escolha. E eu acho que foi isso que ajudou. O Farney, tanto o Elano como o Rômulo também foi muito importante nesse sistema. Olhamos muitos jogadores sim. Só que a gente tem que ir tem que trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Essa é a dizer a verdade. Chegamos aqui com 0 ponto, né? É isso aí. Hoje temos 11 em 18, né, disputados. Então, eu acho que a escolha foi bem feita e a utilização dos 6, eu não sou engessado a esquema tático nenhum. Eu gosto muito de trabalhar o meu time em cima do que o adversário vai proporcionar, e eles são sabedores disso. Hoje temos um grupo está muito unido, está muito gostoso o dia a dia do Guarani, sabe? A gente sabe das dificuldades. Eu falo para eles que a gente tem que entender o que a gente está jogando. Não é porque o Guarani campeão de 78 que nós estamos jogando, não. Nós estamos jogando a Série C, e essa consciência tem que ter para que a gente tenha uma deslanche na competição. E olha, você falou, ganhou 11 em 18, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Pegou na 16ª colocação dentro da zona de rebaixamento e está na 11ª colocação. Nesse período, só o Ipiranga ganhou 13, Caxias ganhou 12, o Floresta ganhou 11, tem um jogo a menos, e aí já vem o Guarani. Ou seja, o seu time, o time do Guarani sob o seu comando, é o terceiro time que mais pontuou durante esses 18 pontos disputados. Nesse período de 6 jogos, né? Isso. Estávamos muito atrás, né? Tínhamos 3, o início foi muito ruim com 3 derrotas, né? Mas eu peguei um grupo assim, uma pena isso ter acontecido também. Falar a verdade, que o Maurício era um grande profissional que estava aí, o grupo queria muito, mas infelizmente isso no futebol, essas coisas acontecem, né? Mas eu vi um grupo muito focado, querendo muito, tanto que a gente ficou 5 rodadas desses 6 com os mesmos jogadores que começaram o campeonato, sabe? Isso também tem que ser falado. Foram jogadores que mudaram
o chip, acreditaram, a gente colocou confiança nessa molecada, procurou mostrar as coisas boas que eles têm, tinham muitas, e graças a Deus a gente deu conta do recado, e com a chegada desses outros reforços, com certeza o nosso grupo ficou bem fortalecido. Marcelo, você recebeu 9 e pôs 6 para jogar na última partida. Sim. O seu time no primeiro tempo melhorou bastante. Sim. Né? Principalmente o meio-campo. Mas a pergunta é na parte física. Você preparou o time de uma maneira, o Guarani tem uma realidade daqueles remanescentes, e você recebe 9 jogadores, sendo que 6 você já utilizou. Sim. A pergunta é a seguinte: em que nível físico esse povo todo chegou, em relação ao que você tem aí? Isso realmente também é uma coisa que preocupou a gente bastante. Porque a gente tem feito também, através do Marco Alejandro, que é o preparador físico, e a gente da comissão técnica, junto com o Fernando lá também, o pessoal da fisiologia, a gente nos preocupamos muito com isso, em deixar o grupo, pelo menos ele sempre homogêneo, né? Sempre deixar todo mundo linear naquilo que a gente precisa. Os jogadores, sim, chegaram um pouco abaixo, alguns chegaram, mas a gente tem feito trabalhos durante todos os dias. Esses 15 dias foram muito importantes para que esse pessoal que chegou, a gente deixasse ele praticamente não igual, mas bem próximo daquilo que a gente tinha como preparação física, porque realmente chegada de 9 reforços e você utilizar 6, pode ter uma discrepância grande, mas graças a Deus está bem equilibrado, né, na parte física, e a gente deu conta do recado nisso aí. Ô Marcelo, o Guarani sempre foi um grande revelador, né, de talentos, inclusive no Campeonato Paulista. A solução dos problemas do Guarani pelo não rebaixamento foi de um menino, João Marcelo, que saiu da São Paulo, foi lá e foi artilheiro. Inclusive, acho que agora que a chegada do Brunão agora parece que empatou, né? Mas ele era o artilheiro até então do Guarani no ano. Eu queria saber de você a sua proximidade com as categorias de base do Guarani. Marcelo Fernandes tem tido informação, tem visto as categorias de base do Guarani. Como é que está esse envolvimento seu com a base? Assim, eu gosto muito porque a minha vida inteira foi em cima disso, né? Eu era aquele cara que era da casa e que fazia essa transição. Então a gente chegava no treinador do Sub-20 e falava: quem é que está merecendo vir? Não, leva esse, porque esse aqui não está tão legal, vamos levar o outro para ele sentir. Então a gente tinha sempre essa coisa no Santos, e passamos por todos que você imagina de jogadores que estão aí, de Neymar para baixo, todos a gente pegou e teve um convívio muito bom. E o Guarani, como você falou, o Guarani quando nós jogávamos base, era o time, né, era o time a ser batido na base, né? Era um time como o Juventus da Moca, eram equipes que você pegava e tinha que fazer de tudo para tentar empatar ou até ganhar. E o Guarani hoje ele tá com uma força muito grande para tentar arrumar, né, as categorias de base. Eu quando cheguei, eu fui ver alguns jogos, a gente procurou pedir orientação, tanto que eu trouxe 3 meninos, o Maicon, o Marcelinho e o Lucas volante, né? O Maicon é um beirada centroavante, o Marcelinho um pequenininho beiradinha, e eles estavam até no banco ontem também da Copa Paulista. A gente já procurou trazer esses jogadores, porque é importante ter esse envolvimento profissional, né? Pra saber, porque o cara tá lá embaixo, ele tem que saber que ele pode estar aqui em cima. O Elano também é importante, né? Na coordenação também tá fazendo esse elo para que a gente sempre esteja puxando um jogador para que fortaleça não só a categoria de base, mas também o nosso time de cima. E acho que é ativo de clube, né, cara? Um clube como o Guarani. Marcelo, eu queria perguntar 2 coisas rápidas, mas uma que eu gostei muito, que foi do comportamento individual do Kelvin, que você colocou no segundo tempo. Sim. Eu já vinha com a informação que ele estava treinando muito bem, e eu achei uma alternativa muito interessante pela característica dele. E aproveitando, se você assistiu o jogo de ontem, eu tô meio bravo, tá? Seu time ganhou do meu. 2-1. Né? Mas você gostou do que viu? Gostei, cara, gostei. Até porque, assim, CH, a gente, nessa Copa Paulista, uma coisa é bem clara: a gente veio aqui para trabalhar a Série C do Brasileiro. Mas eu acho que a Copa Paulista é um campeonato importante para o clube, né? Que dá uma vaga à Copa do Brasil. E os jogadores que você não está utilizando em cima, eu acho que é bom até para eles terem esse ritmo de jogo, para eles. Isso já está bem determinado lá. Sabe, a gente vai sim trabalhar durante a semana pensando na Série C, mas tendo com certeza jogadores que a gente não utilizar aqui, continuar com o ritmo de jogo. Eu gostei muito ontem do que eu vi, principalmente no primeiro tempo, foi legal. O time bem organizado, sabe? Jogadores que desceram procurando fazer seu melhor. E assim, cara, quem ganha com isso é o Guarani. Vamos aproveitar. O Kelvin, perdão. Pois não. O Kelvin é um jogador que veio do Juventude, um jogador que com certeza tem
tem tido uma semana muito boa de treinamentos, entrou no jogo um pouco no começo, quando entrou ainda, assustado. Mas faz parte, assustado, mas é um jogador de nível A, que com certeza vai ajudar muito o Guarani. Só para emendar, e o Mirandinha também, né? Que entrou muito bem no jogo. Entrou muito bem no jogo. Vamos aproveitar e ver como foi a vitória do Guarani, 2-1 em cima do Paulista de Jundiaí pela Copa Paulista. Depois de 5 anos sem disputar a Copa Paulista, o Guarani retornou à competição estadual. Girou na vaga para a Copa do Brasil, o Bugre estreou logo diante do maior campeão, o Paulista de Jundiaí, que acumula 3 títulos. Em busca de dar minutagens para jogadores pouco utilizados na Série C e recondicionar quem está voltando de lesão, o Bugre foi a campo com muitos jogadores que atuaram pelo profissional recentemente. Sob o comando de Marcelo Cordeiro, o Guarani iniciou a partida com Fred Conte no gol, Cauê Rafael, Lucas Justen, Léo Coutro e Titi, Vinícius Cauê, Vinícius Iuji e Pablo Baianinho, Ryuta Takahashi, João Vitor e Samuel. O Guarani também deve aproveitar o campeonato como vitrine para negociar os jogadores que perderam espaço no elenco que disputa a Série C. Já com a bola rolando, o Guarani abriu o placar logo no começo da partida. Titi lançou para Samuel, que saiu cara a cara com o goleiro e só teve o trabalho de chapar no canto. Guarani 1-0. Ainda no primeiro tempo, no rebote do chute de Pablo Baianinho, o centroavante marcou o segundo dele na partida e ampliou o placar para a equipe alviverde. O Paulista diminuiu na etapa final. Cauê Rafael errou o domínio e a bola sobrou para Vitinho, que tirou a marcação e bateu no canto. Final de partida, Guarani 2, Paulista 1. Com o resultado, o Bugre assume momentaneamente a liderança do Grupo 3. Na próxima rodada, a equipe alviverde visita o Primavera, em um jogo marcado para este sábado, às 3 horas da tarde. O Guarani sempre entra no campeonato, independente de qual seja, para ser campeão. Mas para isso passa pela primeira fase, que é a fase de classificação. A gente atravessava um momento muito difícil na Série C, né? Então a gente acabou demorando um pouco na questão de planejamento de como seria a Copa Paulista, porque o nosso foco era a Série C, como continua sendo a Série C. E a Copa Paulista, além de dar ritmo para aqueles atletas que não vêm atuando muito no brasileiro, é oportunizar também os atletas da equipe sub-20. Todo dia, lá na Rádio Bandeirantes, vem uma mensagem de algum torcedor do Guarani. E o Takahashi não vai colocar o japonês para jogar? Queremos ver o japonês. Jogou. Ontem jogou pela Copa Paulista. E o que você pode dizer aí do Takahashi? É o Ryuta, né? A gente chama, o nome dele é Ryuta, é um menino, a gente está até conversando em off aqui, um profissional que só de sair da sua cultura, né, abandonar seu país e vir numa experiência dessa, a gente tem que dar muita moral para um jogador desse. É um menino que está trabalhando muito, está trabalhando bem junto com todo mundo, está esperando o seu momento. Acho que essa Copa vai ser importante para ele pegar essa casca, saber que o futebol aqui é bem competitivo, né? E numa Série C, principalmente, são jogadores, você vê ontem eu estive vendo o final do jogo, depois da Copa Paulista, eu cheguei em casa e vi o jogo do final do CSA com Floresta, né? Que é o nosso próximo adversário. O CSA é um time completamente grande, só cara forte, muito forte, muito grande, né? Então esse campeonato é importante, não só para ele, mas para outros meninos também, pegar essa caça, porque na hora que for chamado lá em cima, ele esteja pronto para fazer o seu melhor. Mas ele tem procurado trabalhar firme, forte, tem uma habilidade, é um jogador interessante. E tá como todos os outros disponível para o melhor. Deu uma caneta fantástica, meteu a bola no meio das pernas, não lembro o nome do jogador do Paulista, e arriscou um chute, você viu? Ele quase fez um golaço. Aí, ó. Ó. Faltou um pouquinho, né? Se a bola faz uma curva para dentro, entra e ia marcar um golaço. Essa ideia de ter essa mesa. Ele tem predicado, hein? Ele tem jeito. Tem jeito. Tem, não. Gostei de ver. Foi a primeira vez, né? É isso aí. Um jogo só. Mas eu gostei de ver. O grande problema dele é que é muito pequenininho, pô. Ah, mas o Soteldo não é pequenininho também? Ele é menor que o Soteldo. É um pouquinho. Eu convivi bastante com o Soteldo, um pouquinho, acho que uns 2 centímetros. Você sabe que é importante demais para o treinador isso, né, Marcelo? Esse tipo de campeonato paralelo, porque é aquilo que os caras estão sempre com ritmo. Sim. Né? Você vê, o Samuel estava jogando até ontem foi lá e fez 2 gols. Né? Então, assim, é importante demais. Na nossa época era o aspirantão, né? Mas o importante, Greg, nesse aspecto todo,
É o profissional entender que é bom para ele. Exatamente, Porque isso é o que não é nem convencimento nosso. Acho que para a carreira dele é importante, né? As coisas acontecem do dia para noite, que vai que alguém tá vendo um jogo da Copa Paulista, as coisas acontecem. A vida é assim. Amanhã você pegar um da Copa Paulista, é muito melhor do que você pegar um que está só treinando do seu lado, porque você vai pegar ele com ritmo de jogo. Então é importante para todos os profissionais desse campeonato. Ô Marcelo, eu queria que você nomeasse pra gente qual foi o esquema tático que você usou no jogo contra o Retrô. Porque quando a partida começou, eu estava dando uma olhada, o Gleger, o CH estava nessa transmissão também. Estávamos nós dois. E aí toquei nos comentaristas e falei, mas peraí, pô, olha lá, o Sarará tá jogando na lateral esquerda. Ele é um tipo de um zagueiro, um lateral, é um falso zagueiro. Aí... O Isaac de novo. Olhei no Isaac, o Isaac é um falso 9. Pô, mas o Luiz Miguel é um lateral, ele é um falso lateral. Então, eu falei que aquilo lá foi um mexidão. Mas qual foi o esquema? Bom, lembrando que o mexidão deu certo e ganhou o jogo. Ali foi o seguinte, nós vimos o time do Retrô, que ele tinha eliminado o Fortaleza na Copa do Brasil, né? Não é qualquer um time difícil de ganhar lá, né? E trabalhamos em cima de 3 zagueiros. Só que eu não queria só colocar o terceiro zagueiro. E no que o Sarará é bom? Ele é bom na saída de bola. Tanto ele de um lado como o Rafael de outro. São 2 caras rápidos. Eu centralizava o Alan e eu tinha saída de bola com o Sarará. Mas o engraçado é que nesse jogo saiu a escalação interna e eles me passaram. O Sarará estava com a 7. E o Luiz Miguel estaria com a 2. Porque quando eu jogo com 3 zagueiros, eu gosto muito dos alas bem efetivos. Mas bem, se eu puder colocar 2 atacantes, eu coloco, entendeu? Tanto que a gente tem o Emerson, mesmo sendo lateral de origem, ele é muito rápido. E naquele jogo eu optei pelo Luiz, na ala direita, porque ele era muito rápido também, estava com condicionamento físico bom, e ele arrasta muito bem pelos lados. Então eu fiquei forte pelo lado. Quando saiu a escalação... A Série C não tem numeração fixa, né? Não tem. Então aí o que eu falei? Pô, tá errado, eu não vou deixar o Sarará de 7... Porque ele vai jogar meu terceiro zagueiro. Então troca, põe o Sarará de 2 e o Luiz Miguel com a 7. Porque o Luiz Miguel ia ser o corredor direito e o Emerson esquerdo. E o Sarará ficava ali do lado do Alan com numeração baixa, né? Mas a gente trabalhou a semana inteira em cima de 3 zagueiros, né? Com meio de campo forte. E tendo o Isaac solto. Porque quando saiu a escalação, o Sarará de 2. Quer dizer, nós entendemos que o Sarará seria o lateral direito. Chegou pra gente lá no vestiário, né? O pessoal tá perguntando, tá jogando com improvisando o lateral. Falei, pô, não tem nada a ver. Imagens do jogo, olha lá. Não tem nada a ver. Aí o Emerson Barbosa, que deu uma paulada de perna esquerda, jogou praticamente como um ponta, né? Olha a vibração do Marcelo aí, ó. Sensacional. E vou falar pra você, essa quebrada do Isaac saindo de falso 9 foi primordial, porque o zagueiro do Retrô muitas vezes não sabia quem marcar e ele fazia superioridade por dentro do campo junto com o Bilu. Nós tivemos um comentarista já falecido, que Deus o tenha, Eli Carlos. Centroavante, jogou Guarani, Flamengo, Cruzeiro. E o Eli Carlos, ele tinha uma frase: certo é o que dá certo. Então você arrumou, eu até elogiei aqui no programa, você encontrou um caminho. O time vinha com imensas dificuldades e tinha que vencer aquele jogo de qualquer jeito. E você encontrou o caminho por outras maneiras, né? Buscando um esquema tático diferentão. Mas parabéns, é isso aí, não adianta. Tem 2 tipos de pessoas, né? Quando a situação é complicada, aquela que fica chorando, se vitimizando, e aquela que vai buscar o caminho, seja ele de qualquer maneira, e você conseguiu encontrar o caminho. Isso aí eu aprendi até com o Muricy Ramalho, isso é uma das coisas que a gente aprendeu. Não adianta lamentar o jogador que você perdeu, você tem que glorificar aquele que está chegando, porque com certeza ele pode arrumar os teus problemas que você mais tinha. Então, sou bem sossegado, o elenco... Eu não sou, volto a dizer, não sou engessado a time titular a nada. Se tiver que tirar um, colocar o outro pro bem do Guarani, ele vai ser feito, não tem problema nenhum. Marcelo, eu queria que você falasse sobre o Isaac, não é? Porque nesse ano foram poucos os jogos que ele esteve bem. Tudo bem que mudaram ele um monte de vezes de posição. Já jogou por dentro de meia, já de ponta esquerda, de meia aberto por dentro e por fora, e você colocou ele como falso 9. E funcionou. Você pretende daqui para frente utilizar o Isaac onde, Marcelo? Então, aí é a necessidade do jogo, né? Que a gente acabou de falar. Por exemplo, no caso desse jogo do Retrô,
Nós tivemos uma baixa 2 dias antes do Denis Júnior, né, com problema na posterior. E nós não tínhamos e optamos pelo Isaac ali na situação que seria importante 3 zagueiros, e ele fazia esse falso 9. Que eu lembro que uma vez no Santos nós fizemos um jogo em Goiás, contra o Goiás do Serra Dourada, e nós não tínhamos centroavante. Eu lembro que naquele dia nós fomos com Cícero e Montijo. E ganhamos de 4-0 lá em Goiânia. Que é aquele negócio, você tira o centroavante no meio do zagueiro, o zagueiro sem marcar ninguém, tu acaba tendo superioridade por dentro do campo. E tendo o cara rápido pelos lados é onde você vai pifar, né? E o Isaac é um cara que eu posso falar pra você, cara, até... Pô, é um profissional exemplar, um cara assim que ajuda demais. É um cara que tá positivo todo dia, joga, sabe, eu vejo o Isaac bem próximo do centroavante. Ele aberto, ele ajuda, mas vindo para dentro para abrir o corredor pro próprio Emerson passar, porque é importante a passagem do Emerson. O Isaac, não só ele como todos, é muito importante no esquema por dentro, ali perto do 9, sendo um falso 9. Eu vejo ele por ali, ele tem nos ajudado muito, trabalha muito, e é um cara que ou joga ou não joga, ou tá sempre igual, sempre querendo ajudar o Guarani. Ô Marcelo, eu queria que você falasse, cara, da contratação de que pra mim é um dos melhores treinadores de goleiro do Brasil, tem falado isso direto, que é o Arzur, né? Eu queria saber se você participou efetivamente desse convencimento, porque, pô, o Arzur é um cara que tem mercado pra tudo quanto é lugar, né? E de repente aparece aqui no Guarani o Arzur, né? E outro detalhe também, o Andrei, quando chegou aqui, cara, meu Deus, estava um desastre, né? E com a chegada do Arzur, você vê que ele melhorou tecnicamente. Hoje é titular absoluto o Andrei, o goleiro. Então eu queria que você falasse dessa questão de conseguir convencer o Arzur a vir ao Guarani e também da participação dele efetivamente com os goleiros aí do profissional. Não, o que você falou é a verdade, né? Dispensa comentários do Arzur como treinador de goleiro. Né? É um cara que tem um trabalho maravilhoso, é um cara que teve 27 anos de clube, inclusive a comissão técnica fixa, que era do Santos, que era eu, o Arzur e o Marquinho, o preparador físico, também está aqui. Ele está aqui depois de 20 e tantos anos de Santos também, né? E junto com o Marcelo Copertino também, que é um auxiliar também, que tem feito grandes trabalhos onde passou e agora está junto com a gente, fizemos uma comissão. O convencimento não tem convencimento, você entendeu, Greg? A gente sempre trabalhou, a gente só não tinha que... A gente não tinha lado político, a gente não tinha nada, a gente tinha trabalho. Nosso negócio era trabalhar. E a gente sempre deu resultado. E o Arzur a mesma coisa. O convencimento do Arzur vir pro Guarani foi o Guarani. Na hora que eu liguei para ele, o Arzur até foi antes, se você quer saber. Me ligaram perguntando se eu tinha interesse do Guarani. Eu falei, pô, pelo amor de Deus. E o Arzur? Eu falei, tá aqui o telefone dele. Ligaram para ele antes, ele meio que acertou, depois não acertou. Aí eu cheguei aqui, consegui falar com o presidente ligou para ele de novo. Aí ele veio. Eu acho que foi uma contratação fantástica, melhor, muito boa pro Guarani. E o Andrei, né, como vinha, claudicando assim no começo, mas o Andrei é um excelente goleiro, um goleiro que trabalha muito. E o Arzur assentou as coisas, não só ele, junto com o Fred, junto com o Emerson. Acho que o Guarani está muito bem servido de goleiro. Bom, Marcelo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo pelo papo. Gosto muito da sua postura, papo reto, não tem enrolação, entendeu? Então, esse tipo de postura, inclusive, nos dá uma segurança quando nós temos que fazer alguma crítica, porque nem tudo é festa, nem tudo é maravilha. Mas nos dá realmente essa segurança para fazer a crítica, porque você é direto na sua colocação. Muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, Batista, CH, muito obrigado, prazer conhecer, Gleg, meu irmão, um beijão. E pra mim a vida é assim, eu aprendi também que nem muito nem tantã, né? Nem muito empolgado quando ganha, eu sou muito pé no chão, isso eu sou o cara chato hoje lá, que todo mundo fica muito feliz e a gente está ali para colocar todo mundo no seu devido lugar. Temos muita coisa ainda para trabalhar, para conseguir, não conseguimos absolutamente nada, falta muita coisa ainda para colocar o Guarani no seu devido lugar. Essa é diferente, hein? Essa frase essa aí... é do Tata, falecido Tata. O Tata? Quando ganhava ele fala assim, nem muito nem tantã, nem para cima nem para baixo, né? Fica ali. Valeu, um abraço, muito obrigado. Viu? Abraço.